Louvado e glorificado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejo a todos os ouvintes deste vídeo, com a paz do Senhor Jesus, a todos ouvintes, internautas, povo do Senhor nosso Deus, que Deus abençoe a todos nós. Aqui, graças a Deus por essa riquíssima oportunidade que o Senhor me concede para estar mais uma vez aqui com vocês. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu quero externar diante do Senhor nosso Deus a minha oração e depois estar louvando e trazendo a palavra do Senhor para os nossos corações. Amantíssimo Deus e eterno Pai, é na tua presença, Senhor Jesus, que aqui estou novamente. Eu quero te agradecer porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Senhor Jesus, te peço, toma nossas vidas em tuas mãos, nos livra do mal, nos cobre com teu sangue, repreende toda força contrária. Pai eterno, querido e santo, eu te suplico, meu Pai, que a tua mão poderosa nos livre de todo mal neste momento. Abençoe a cada um que vai ouvir a tua palavra, os louvores, que vai ouvir a oração, Senhor, a cada ouvido que chegar, a cada pessoa. Eu te peço a tua bênção, Senhor Jesus, eu te peço o teu renovo, eu te peço a tua cura, eu te peço a tua libertação, eu te peço a resolução de problemas, Senhor, eu te peço, meu Deus, a bênção do Senhor sobre cada um de nós, meu Pai. Aqui estamos diante de Ti porque precisamos do Senhor. Aqui estamos diante de Ti porque, acima de tudo, fomos criados por Ti, feitura Tua, para louvarmos a Ti, para exaltarmos o Teu nome, Senhor Jesus. E neste momento, Pai, eu te peço que cada pessoa seja visitada pelo Teu poder, Senhor. Cada um venha ser tocada pelo poder do Teu Espírito, cada um venha ser abençoado, abençoada, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai querido e eterno, apresento o Brasil em Tuas mãos. Toma este maravilhoso país em Tua presença, toma as nossas vidas, toma a nossa casa, toma a nossa família, toma o nosso ser, toma a nossa vida. Meu Deus, as nossas solicitudes, sonhos, anseios, preocupações, tudo coloco diante de Ti, meu Pai, neste momento. A Ti pertence toda a honra, toda a glória e todo o poder, Senhor Jesus, para sempre e eternamente. Louvado seja o Teu nome, eu te peço. Em Teu nome, Senhor Jesus, abençoe a todos. Oh, meu Deus, todos sejam abençoados. Em nome do Senhor Jesus. E aqui vou louvar meus louvores que o Senhor tem me concedido. Não sei como foi o seu dia hoje, mas eu quero lhe dizer que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso melhor amigo, Ele é Senhor e Ele é aquele que tudo pode fazer ao nosso favor. Amigo, é preciso ter coragem para vencer tribulações que vêm na vida. Quem crer em Cristo será salvo, mediante a fé que é tão gratuito, dado por Deus. Sabe, você não percebeu ainda que Cristo está lado a lado com você, molhando tuas lágrimas a qualquer hora. Cristo, Ele é o amigo incomparável, soberano e tão amável, não há outro ser igual. Cristo, Ele é o amigo incomparável, soberano e tão amável, não há outro
Senhor te diz assim: amigo, é preciso ter coragem para vencer tribulações que vêm na vida. Quem crer em Cristo será salvo mediante a fé, que é dom gratuito dado por Deus. Quem sabe você não percebeu ainda que Cristo está lado a lado com você, colhendo tuas lágrimas a qualquer hora. Cristo, Ele é o amigo incomparável, soberano e tão amável. Não há outro ser igual, não há outro ser. Cristo, Ele é o amigo incomparável. Louvado seja o nome do Senhor, Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso amigo incomparável. Não há outro ser igual, somente Ele é que nos compreende na totalidade, sabe o nosso interior, a nossa vida, conhece muito bem o que passamos, o que enfrentamos, somente o Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. E você, meu irmão que quer ter vitória, ore, clame, busque ao Senhor, pague o preço, sem medo de perder, certeza de vencer. Para obter a bênção é necessário buscar ao Senhor. Meu irmão, o remédio é a oração. O Senhor, Ele quer te contemplar. Basta você crer, chorar e buscar, e Ele te dará. Pois pela fé nós obtemos muitas coisas. Pela fé nós ganhamos a vitória. Pela fé a igreja é santificada. Pela fé testemunhamos as bênçãos de Deus. Meu irmão, acorde às madrugadas, pois o Senhor te mostrará coisas maravilhosas. Muitas bênçãos para todos Ele dará, Ele dará. Vai chorando e orando enquanto pode achar. Pela fé nós obtemos muitas coisas. Pela fé nós ganhamos a vitória. Pela fé a igreja é glorificada e abençoada. Pela fé nós testemunhamos as bênçãos de Deus. Pois pela fé nós obtemos muitas coisas. Pela fé nós ganhamos a vitória. Pela fé a igreja é santificada. E pela fé nós testemunhamos as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus. Esse é um louvor que o Senhor me deu. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Há mais de 25 anos atrás,
Glória a Deus, fazia um tempo que eu não tocava ele. Vamos louvar mais um louvor, louvado seja o nome do Senhor. E depois trazendo uma palavra que o Senhor colocou de edificação para a nossa vida. Certa feita pela palavra do Senhor, o Senhor me disse assim: se atentamente ouvires a voz de Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Ele manda, seja fiel e corajoso em cumprir o que Ele te ordenar. Ele te exaltará sobre toda a terra. Ele determinará as bênçãos em teus celeiros, porque Ele é grande e fiel para cumprir. Bendito serás tu na cidade e no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da terra que plantares, e as crias dos teus animais e das tuas ovelhas. Se atentamente ouvires a voz de Deus, o Senhor abrirá o bom tesouro, abrirá o céu para dar chuvas de bênçãos na tua terra no tempo certo, e abençoará a obra de tuas mãos. Ele te exaltará sobre todas as nações, se tu fores temente ao Senhor enquanto viveres. O Senhor determinará as bênçãos em teus celeiros. Em tudo que puseres as mãos, prosperará, prosperará. Se guardares os mandamentos que o Senhor hoje te ordenar, se guardares os mandamentos que o Senhor hoje te ordenar. Louvado seja o nome do Senhor. O louvor mais recente que louvei, que está gravado e está nas plataformas digitais, procure pelo álbum O Segredo de Estar de Pé, pastora Melry Macedo. É esse louvor que eu vou louvar agora. Me perguntaram como eu sobrevivi ao peso de tribulações que veio sobre mim. Eu respondi: não sou melhor do que ninguém, mas o que tenho em minha vida é a mão de Deus em mim. Eu fui muito agravada e atribulada, vezes mais, muito mais do que podia suportar. Cheguei mesmo a me desesperar e dizendo a mim mesma: eu não vou suportar. E Satanás tentou-me de inúmeras formas, me derrubar, me humilhar e matar a minha fé. Mas a Bíblia prevalece e não mente. Como crente Abraão, eu sou bendita pela fé. Sou valente, mas estou de pé. Estou de pé porque vivo pela fé. Estou de pé porque a graça me sustenta. O poderoso é na minha vida e me fez promessa. Estou de pé porque Jesus quer assim. Estou de pé porque Ele decretou assim. Estou de pé porque olho para o alvo, porque oro, choro e sofro com o Senhor. Eu falo, eu oro muitas vezes guerreando e me calo esperando Deus fazer. Sim, Deus fazer. Já fui muito autossuficiente. Jesus me disse: em ti mesmo nada fazes. Porque eu dizia a mim mesma dessa forma: eu vou ali, faço assim, eu não preciso de ninguém. Deus é comigo, me sustenta no que faço, me abençoa, e porque precisaria de alguém. Então um dia Jesus usou alguém, me disse: não é assim, não é dessa forma que tu deves proceder. Realmente te levantei, tu és vaso, mas
mas te quebro novamente e te refaço. Realmente em minhas mãos tu és um vaso, mas o meu querer ele sempre prevalece sobre o teu. Sou valente, mas estou de pé. Estou de pé porque vivo pela fé. Estou de pé porque a graça me sustenta. O poderoso é na minha vida e me fez promessa. Estou de pé porque Jesus quer assim. Estou de pé porque ele decretou assim. Estou de pé porque olho para o alto, porque oro e choro e sofro com o Senhor eu falo. Eu oro muitas vezes guerreando e me calo esperando Deus fazer. Sim, Deus fazer. Eu não poderia deixar de agradecer ao meu Pai, Jesus, meu Rei, meu Senhor. O seu mover acontece de repente, ao seu tempo, ao seu modo, ele exalta a gente. Ele me dá, mas me adverte aqui. Não se eleve, nunca se esqueça de mim. Nunca se esqueça de que tudo vem de mim. Te provei, te humilhei, te afligi, te apertei, te coloquei no deserto. Permiti as tentações, angústias e decepções, mas eu nunca te deixei. Nada na terra deves tu se apegar, o Senhor me disse. Na sua vida sou o primeiro lugar. Te empenha sempre pelo maior presente, a salvação que está comigo eternamente. Sou valente, mas estou de pé. Estou de pé porque vivo pela fé. Estou de pé porque a graça me sustenta. O poderoso é na minha vida e me fez promessa. Estou de pé porque Jesus quer assim. Estou de pé porque ele decretou assim. Estou de pé porque olho para o alto, porque oro e choro e sofro com o Senhor eu falo. Eu oro muitas vezes guerreando e me calo esperando Deus fazer. Ser valente, te põe de pé. Te põe de pé porque tu vives pela fé. Te põe de pé porque a graça te sustenta. O poderoso é na tua vida e te fez promessas. Fica de pé porque Jesus quer assim. Fica de pé, tem vitória para ti. Fica de pé, fica firme, segue o alvo, porque o preço tu tens pago e o Senhor tem te ajudado. Tu ora muitas vezes é chorando, é por isso tua vitória está chegando. Glória ao nome do Senhor Jesus. Creia no Senhor, a sua vitória, ela está chegando. Em nome do Senhor Jesus, continue confiante, continue orando ao Senhor, continue clamando, continue apresentando o seu pedido ao Senhor Jesus Cristo. Ele tudo pode fazer. Entrega o teu caminho, a tua vida ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, mais um dia que o Senhor me concede, é um verdadeiro milagre eu estar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, mesmo não passando tão bem de saúde, mas louvado seja Deus por mais um dia, porque é um presente que o Senhor me concede. E hoje eu quero falar para vocês sobre 4 verdades fortes que todos deveriam saber. Vou falar sobre 4 verdades fortes que todos deveriam saber. E o texto que o Senhor me concedeu para eu externar a vocês, assim, o que ele ministrou no meu coração, está em Judas. E assim vamos ler o versículo 1 em diante, que diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus, Pai e conservados por Jesus Cristo. A misericórdia e a paz e a caridade vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive a necessidade de exortar-vos e exortar-vos a batalhar e a escrever-vos acerca da fé, uma vez que foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes eram escritos,
para este mesmo juízo, homens ímpios que se convertem em dissolução à graça do Senhor nosso Deus, negam o Senhor nosso Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube disto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos que não guardaram o seu principado, não deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido com aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminaram a sua carne e rejeitam a dominação e vituperaram as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo acerca do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição, juízo inflamatório contra ele, mas disse que o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entrarão pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Estas são as manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor, são nuvens sem água, levados por ventos de uma parte para outra, são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E deste profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa de interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos e pelo Senhor Jesus Cristo, as quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões. Eles são sensuais e que não têm o espírito de E maiúsculo. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos na caridade do Senhor nosso Deus, esperando que a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada de sangue. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja a ele toda honra e glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Verdades fortes que todos deveriam saber. Por que todos deveriam saber? Porque é concernente a cada ser humano que o Senhor criou. Mas é claro que nem todos procuram saber as verdades do Senhor nosso Deus. Então aqui eu vou começar explicando um pouco sobre esta carta de Judas. Judas, cujo nome significa louvor
ao Deus vivo. Esse escritor aqui não se trata de Judas Iscariotes, que teve a oportunidade de caminhar com o Senhor Jesus, de ver os milagres do Senhor Jesus, mas que não se converteu de fato, deu lugar ao inimigo, depois tirou a sua própria vida. Este Judas aqui trata-se do irmão de Tiago e meio-irmão biológico do Senhor Jesus Cristo em sua vida terrena. Mateus capítulo 13, versículo 55 e Marcos 6, versículo 3. E é interessante vermos que na saudação de Judas, ele aqui se identifica como servo do Senhor Jesus Cristo e irmão de Tiago. Isso assim mostrando que ele reconhecia a divindade e o poderio do seu meio-irmão, o Senhor Jesus, glória a Deus, e que ele também estava cheio do Espírito Santo para escrever essa carta. E aqui ele escreve, vamos dizer, fortes verdades que seria muito mais do que o que eu vou explanar a vocês a princípio. Mas aqui nós vemos que a linguagem dele é uma linguagem muito enérgica, muito veemente. Ele fala aqui de uma forma clara, falando de vários tempos, de vários acontecimentos. E, na verdade, quando a gente observa o tamanho da carta, ela é uma das cartas mais curtas da Bíblia, um dos livros mais curtos. Contudo, tem fortes mensagens, fortes verdades, há um teor de muitas verdades aqui e que todos deveriam saber. Louvado seja o nome do Senhor. E essas verdades de cunho espiritual que o Senhor, aleluia, que permitiu que o servo do Senhor aqui, Judas, fosse cheio do Espírito para falar, essas verdades eu organizo num esboço para vocês, expondo em 4 pontos. Em primeiro, é uma verdade que todos nós ansiamos, que o mundo inteiro quer, e que não se pode comprar com dinheiro, não se pode trocar por coisa material. É quando ele diz aqui no versículo 2, a misericórdia e a paz e a caridade vos sejam multiplicadas. Ou seja, essas 3 coisas, paz, amor, misericórdia, essas coisas, essas bênçãos existem? Sim. Agora, é claro que poucos desfrutam. É porque o Senhor Deus é injusto? Não. É porque nem todos procuram o caminho dele. E se alguns procuram o caminho dele, é lamentável dizer que às vezes é mais pelos interesses do que para ter uma comunhão com o Senhor verdadeiramente de fato. Agora, tem pessoas que buscam ao Senhor sinceramente? Sim. E quem é que faz distinção de tudo isso? É o próprio Senhor Jesus e a sua palavra. É ele que discerne tudo isso. Mas que nos é explicado que existem pessoas assim que escolhem dessa maneira. E vamos entender aqui, a sociedade, o mundo, de qualquer língua, povo, nação, etnia, clama por paz, clama por amor, clama por misericórdia. Todos queremos adquirir essas coisas. Quem não quer adquirir essas coisas? Agora, só que muitos querem adquirir essas coisas pelo meio deles, pela maneira deles. E quando isentam o Senhor Jesus Cristo, que é aquele que é o fundamento principal da vida, autor e consumador da fé, e que é, vamos dizer, a fonte dessas coisas, aí não se há paz, não se há caridade, que é amor, não se há misericórdia de fato. Então o Senhor é que é provedor dessas coisas para nós. Somente por meio do Senhor Jesus Cristo é que podemos obter essas coisas gradativamente. Não é como uma fórmula mágica, não é como no estalar de dedos, é gradativamente, ou seja, paulatinamente, dia após dia. Vamos aprender a lidar com as questões que vêm na nossa vida e assim nós vamos
exercendo no Senhor a nossa oração, a nossa busca, o nosso empenho, e vamos aplicando aquilo que sabemos da palavra de Deus nas circunstâncias, e assim procurando ser cheios do Espírito Santo para termos essas bênçãos e muitas outras coisas mais. Então, só podemos obter essas bênçãos, em primeiro lugar, quando nos aproximamos do Senhor nosso Deus. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37, diz que aquele que vem até o Senhor, de maneira nenhuma ele vai lançar fora. Por quê? Porque ele nos criou. A pessoa vai a ele do jeito que estiver, da forma que estiver, e cabe ao Senhor Deus lidar com cada um de nós da maneira que ele quer. E segundo a sua palavra, a palavra dele nos mostra o que ele pede de nós. Então, aquele que quer ter misericórdia, paz, amor na sua vida, em primeiro lugar, essas coisas só são oriundas do próprio Senhor Deus por meio do seu Santo Espírito. Porque a Bíblia deixa bem claro, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, que sem ele nada podemos fazer. Quando confessamos os nossos pecados e abandonamos, sim, a Bíblia diz, Provérbios 28, 13, aquele que encobre, que maqueia, que esconde, que nega até o fim os seus pecados, nunca prospera, nunca é abençoado, mas o que confessa e deixa, a Bíblia diz que alcança o quê? Misericórdia. Então, misericórdia, tanto queremos alcançar, como também o Senhor quer que seja aderida essas coisas ao nosso estilo de vida. Ou seja, se vivemos a misericórdia, praticarmos para com o próximo. Se temos a paz, se nos empenhamos por ela, é uma luta diária, é uma busca por ela, mas ela existe sim. Então, assim está expressando aos outros, ensinando aquilo que aprendemos do Senhor. E assim vamos dizer, crescendo na fé e sendo abençoados. Não é à toa que o Senhor Jesus Cristo diz em Mateus, lá em Mateus capítulo 9, quando ele estava na casa de Levi, Mateus, e a Bíblia diz que ali os que estavam rodeados ali dentro daquela casa, ao redor do Senhor Jesus, eram pessoas que, vamos dizer, aos olhos de outras eram chamados de pecadores, porque tinham os que se achavam melhores. E ali o Senhor Jesus disse, aleluia, os sãos não precisam de médicos, sim os doentes, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Ou seja, o que é que o Senhor Jesus quis dizer com isso aqui? Que aqueles que já entendiam a palavra do Senhor, que não assim recriminassem os outros, no sentido de se acharem mais santos do que os outros, mas sim que praticassem a palavra, que continuasse de pé, porque a Bíblia diz, quem está em pé, cuide para que não caia, quem está em pé, procure continuar pela graça de Deus, não se ensoberbeça. E o Senhor Jesus sempre se cercava de quem? Das pessoas que aos olhos dos outros eram mais pecadoras, pessoas que viviam em práticas verdadeiramente erradas, sim. Mas por que o Senhor Jesus mais se cercava deles? Aí eu respondo, porque precisavam mais dele. Então, da mesma forma é hoje, todos sem exceção, precisamos do Senhor nosso Deus. Agora, alguns que já estão se empenhando em buscar essas coisas, a bênção do Senhor Deus, já outros estão procurando através dos seus meios, de suas maneiras, já outros estão longe de buscar ao Senhor nos seus entendimentos, mas a bênção que o Senhor nos deu, o Senhor gostaria que fosse para todos, mas nem todos querem. Então, misericórdia, amor e paz, se eu quero essas coisas, eu posso ter, a Bíblia me garante. E também posso fazer disso um estilo de vida. Procurar fazer o bem, sim, é um caminho pelo qual eu vou ter o quê? Paz na minha vida. Eu vou ter o quê? A bênção do Senhor. Salmo 37, versículo 3. Deleita-te no Senhor e habita na terra, e assim você viverá tranquilamente, viverá em paz, procura fazer o bem, louvado seja o nome do Senhor.
A paz, ela nos é prometida, Evangelho de João 14, 27. Senhor Jesus Cristo disse: eu vos deixo a minha paz, e a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Portanto, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O que o Senhor Jesus quis dizer que não dava a paz como o mundo a dá? Porque a paz, segundo a concepção humana e mundana, terrena, significa quando as coisas estão aparentemente bem aos nossos olhos. Olhamos uma geladeira e dizemos, está tudo bem. Olhamos assim, a família diz, está razoavelmente bem. Olhamos e trabalhamos e dizemos, está tudo bem. Mas se uma dessas coisas se desorganiza, aí começa uma falta de paz. E se de repente a pessoa tá com a vida que assim, tantos problemas e tem paz e não sabe explicar o porquê de ter paz. É porque se teme ao Senhor, o Senhor dá paz. Em momentos difíceis, sim. Em momentos que perdemos o controle, sim, mas que o Senhor nunca perdeu o controle. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nos desvencilhamos do medo, que a Bíblia diz, 1 João 4,18, que o medo produz tormento, mas quando nos desvencilhamos do medo, vencemos do medo, todos sempre teremos um fragmento de medo, mas eu falo de medo de dominar a nossa vida, medo a ponto de nos de ofuscar a nossa fé, de não crermos em nada. Então, quando nos desvencilhamos desse tipo de negativismo horrível, então assim o Senhor nos enche do seu Espírito Santo de amor quando estamos buscando a Ele, e o amor verdadeiro lança fora todo medo. O amor verdadeiro consiste em muito mais do que qualquer conceito humano, porque o amor de Deus constitui sim algo oriundo do Espírito Santo, onde nós fazemos o bem a alguém que nos fez mal, onde nós não sabemos revidar com o mal que recebemos e sim o bem, e tantas coisas mais. Então, por isso que quando Judas disse, misericórdia, paz e caridade vos sejam multiplicadas, aí eu digo, isso é uma coisa que o mundo inteiro gostaria de ter. Seja quem for, independente de credo religioso, de qualquer coisa, quem não gosta da paz? Quem não gosta de misericórdia, ou seja, de ser beneficiado, de repente de ser curado, de repente de, vamos dizer, receber um presente, uma oportunidade, que isso é como se fosse atos de misericórdia, e a vida é um presente, é um ato da misericórdia do Senhor. Quem não gostaria de ter estas coisas na vida? Todos gostariam de desfrutar, mas só no Senhor Jesus. Sem Ele, nada podemos fazer. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda verdade que eu quero falar para vocês, que todo mundo deveria saber, é que para todos os vivos, se há uma oportunidade da comum salvação, é o que Judas fala aqui, no versículo 3, ele diz, amados, procurando eu, ele dizendo, escrever-vos com toda diligência, ou seja, com todo vigor e cuidado, acerca da comum salvação, eu tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, uma vez que foi dada aos santos. Então, o que é comum salvação? Numa frase bem simplista, eu quero dizer a vocês, que significa a oportunidade que o Senhor dá para todos os vivos de se aproximarem dele, de estarem na presença dele, aquele convite universal que ele fez. Mateus 11, 28 ao 30. Vinde a mim, ele fala todos. Aí ele diz, cansado, oprimido, sobrecarregado, como estiver, que eu vos aliviarei. Aí ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. Por quê? Porque quem vem até o Senhor Jesus tem um jugo pesado, tem às vezes coisas na vida que gostaria de se libertar, gostaria de ter paz na alma. Ou seja, o ser humano, quando está isento do Senhor,
levam uma vida carregada de peso, de problemas, de falta de sentido, de tantas mazelas que todos nós somos inclinados a coisas erradas se não tivermos o Senhor na vida, se não buscarmos bons princípios. E o Senhor, ele diz: "Vinde a mim todos, tomai o meu jugo." Que jugo? Sempre eu costumo dizer, o jugo do Senhor Jesus consiste em sacrifícios e coisas que se chocam contra a vontade da carne, do ego humano, ou seja, o ego humano não quer dobrar o joelho para conversar com o Criador, porque diz que vai estragar a rótula do joelho. O ego humano diz que passar uma noite inteira acordado orando ao Senhor, se necessário, então assim acha desnecessário a carne, que vai perder o sono e que vai causar um distúrbio para o resto da vida. O jugo que o Senhor oferece, ele diz para renunciarmos o pecado, sim, e para estarmos buscando a santificação, que é separar-se para ele, procurar purificar-se em todos os sentidos, também é um ego e um crucificar da carne muito grande. Por isso que Paulo dizia que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Então, para se trilhar, para se ter, vamos dizer, essa comum salvação, para trilhar o início deste caminho, é necessário eu me aproximar do Senhor e, como disse aqui Judas, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, ou seja, que uma vez é dada àquele que crê. Então precisamos o quê? Batalhar. A Bíblia diz: porfiai, lutai contra a vida dos outros, contra o que os outros tá fazendo, se comportando, não. Lutai, batalhai, porfiai para entrar na porta estreita. Por quê? Porque a porta estreita, diz a Bíblia, conduz à salvação, conduz à vida eterna. Mas a porta larga é o quê? Sempre eu costumo dizer, na linguagem bem popular que todo brasileiro entende, é como a casa da mãe Joana, que falam assim esse termo. Entra como quer, vai a hora que quer, do jeito que quer, da maneira que quer, a porta é larga demais, oportunidade de tudo tem para viver do jeito que quer. Mas não conduz à salvação, mas não conduz a bons princípios, mas não conduz ao bem a nós, a você mesmo, mas não conduz, vamos dizer, a paz de espírito, não conduz a coisas boas o caminho largo. Ele aparentemente agrada a carne, mas detona a nossa vida ao mesmo tempo. Nos carrega de culpas, de doenças, de problemas, de tantas coisas terríveis e infernais. Então temos que observar o que é melhor para a nossa vida. As pessoas dizem: se eu vivo, foi-me dado o livre-arbítrio. Por que eu não posso fazer o que eu quero? Aí eu novamente digo: ao livre-arbítrio, se o Criador deu, quem sou eu para dizer que você pode ou não pode fazer? Agora é o Criador que diz o que deve ou não fazer e o resultado das nossas plantações. É o Criador que fala pela sua palavra e a regra é para todos nós. Aí aqui Judas está dizendo: eu tive uma necessidade de escrever com vocês acerca da comum salvação, como se ele quisesse dizer: não deixem passar, não saiam do caminho. Vocês precisam batalhar para estar no caminho da fé. Vocês precisam batalhar para estar na presença do Senhor nosso Deus. Vocês precisam lutar. É isso que ele está dizendo. Lutar. Batalhar pela fé é. Por quê? Porque quando nós começamos a desenvolver uma vida com Deus, uma vida melhor, o que é que acontece? Se nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo e reconhecemos o seu senhorio e procuramos a ter comunhão com Ele através de orações, através da leitura da palavra, é claro que o lado das trevas não ficará satisfeito. Então, se haverá o quê? Batalhas na fé, lutas, dificuldades, aflições,
Não pensem aqui que o caminho do Senhor Jesus Cristo nos isenta de aflições. Ele mesmo disse, Evangelho de João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, diz o Senhor Jesus. Mas louvado seja o nome do Senhor, o Senhor nos abençoa. Ele diz, porfiai para entrar na porta estreita. A nossa fé, ela deve estar alinhada à palavra de Deus e não só um positivismo. Porque eu acredito, porque a minha fé é forte. Eu digo, quais são as evidências que você prova que sua fé é forte? Se não conhece a palavra do Senhor Deus, é mais do que acreditar. Porque tudo aquilo que a fé, ela deve estar na minha vida e que eu a exerço, deve ser para a glória de Deus e para coisas que estejam alinhadas à vontade de Deus. Senão, eu posso ficar no rol que está escrito daqueles que pedem mal e nada recebem. Então, eu preciso alinhar minha fé à palavra de Deus, à vontade de Deus, crer verdadeiramente que o Senhor Deus existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam, Hebreus capítulo 11, o versículo 6. Exercer a fé como? Como é que ela se torna crescente? É eu ouvir a palavra de Deus e ler e nutri-la, cultivá-la através de jejum, de oração, lendo a palavra. Esse é o caminho, se eu quiser que minha alma seja cheia das coisas de Deus e não das coisas dessa vida, ou vazia, como Judas disse aqui na frente, como nuvem sem água. Então eu preciso que a minha vida seja cheia para ter sentido. Agora, cheia de quê? Das coisas boas, das coisas viáveis, das coisas corretas, das coisas puras e justas e que estão alinhadas à vontade de Deus. Aí a minha vida eu vou perceber que é um sentido. Mas se eu tenho a vida e e vivo ela como se fosse porque me é dado dias de vida, e se é assim, emancipado do Criador, e sou preocupado ou correndo em prol dos interesses, daquilo que quer, a vida é vazia. Porque de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? De que adianta cuidar do externo, do que quer, e a alma está vazia? Muitas vezes tem pessoas que têm tantas coisas e são infelizes, choram. Tem tantas pessoas que têm, vamos dizer, tanta coisa que alguém olha e diz assim, mas se eu tivesse eu seria feliz. E não é feliz, porque somos felizes quando acatamos para nós mesmos o fundamento da nossa existência, da nossa fé e de tudo que se existe, que é o Senhor nosso Deus. Então, quando acatamos, aceitamos de bom grado que Ele é o fundamento, então assim, o que nos falta, ele diz Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino do Senhor, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Necessidade de batalhar o caminho da fé, uma vez que foi dada aos santos, ou seja, não abrir mão daquilo que você já conquistou espiritualmente. A Bíblia diz, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Louvado seja o nome do Senhor. Acreditar no Senhor Jesus, haja o que houver, custe o que custar, crer e assim exercer a fé, a sua fidelidade para com o Senhor nosso Deus, até obter resposta do alto e nunca desistir do caminho do Senhor, porque até para ter a salvação é aquele que perseverar até o fim. Mateus 24, há um versículo que fala sobre isto. Então, cultivar esta fé. E se tiver caído, tem a oportunidade de vida, não está vivo, procure se reerguer. Aleluia, no Senhor nosso Deus. Espiritualmente, positivamente, louvado seja o nome do Senhor, e nós que trabalhamos para a obra do Senhor, deve ser com afinco, com autenticidade, com fé, com pureza. Olha o que mais o servo do Senhor Judas disse,
porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que se convertem em dissolução à graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Ou seja, alguns que exercem uma doutrina chamada antinomianismo. Ou seja, o que é isso? Que diz que a salvação é pela graça, mas que na mentalidade destes pode continuar pecando à vontade, porque não há condenação, basta a fé para a salvação. E não é assim. Aqui está escrito que convertem em dissolução a graça que foi dada, negando ao Senhor Deus, ou seja, cometendo pecado. Então, nos tempos dos apóstolos, existiam pessoas assim. Nos tempos dos apóstolos, existiram os nicolaítas, existiram tantos outros, que diziam que bastava a fé no Senhor Jesus, mas que podia fazer o que bem quisesse, porque não haveria condenação. Aí eu pergunto a vocês, se o Senhor Jesus Cristo, ele assumiu sobre ele, como diz em Isaías 53, o castigo que seria para nós, para que tivéssemos paz, por causa de pecados, aí eu pergunto a vocês, se verdadeiramente a salvação fosse só pela graça, e podia pecar à vontade, porque se morrer, certo de que vai ser salvo, e que não se responsabiliza pelos pecados, porque não precisa. Aí eu pergunto a vocês, então, para que o Criador iria falar sobre pecado e ensinar? Doou a sua vida por nós para que pudéssemos ter a oportunidade de vida eterna, uma vez que estávamos destituídos da glória de Deus, e assim destituídos por causa dos nossos delitos e pecados. Então, como isso é explicado? Então, precisamos assumir a nossa responsabilidade. Se pecamos, pecamos, mas não continuar pecando, porque aquele que verdadeiramente serve ao Senhor Jesus Cristo, ele não deve estar sob o domínio do pecado. Não quer dizer que está isento de pecar, mas quer dizer que não deve viver prevaricando por prazer e achar que o Senhor não vai cobrar isto, porque não é verdade. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: porque segui a paz com todos e a santificação, porque sem essas coisas ninguém verá o Senhor, está escrito. E diz mais: e lançando de vós, longe de vós, que alguém se prive da graça de Deus, e assim a raiz de amargura brotada no coração venha contaminar outros, ou seja, se prive da graça de Deus. Não é que o Senhor priva ninguém da graça de Deus, mas a pessoa se priva quando ela não aceita a palavra, quando ela busca outros caminhos, quando ela não quer nada com o Criador, quando ela levanta muros de dizer assim: eu não preciso de religião, eu não preciso de Deus, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, eu não preciso daquilo outro, não preciso de ninguém, eu não preciso de nada, posso viver do jeito que eu quiser. Aí a pessoa, ela se isola, vamos dizer, cria muros entre ela e se esquece que fica presa do lado de dentro. E se esquece que se priva da graça de Deus. A graça de Deus, o favor imerecido de podermos ainda ter paz em tempos como esse. De podermos enxergar a vida de uma forma melhor, de podermos viver de uma forma melhor, mesmo que o passado tenha sido terrível. Quantas pessoas se sentem abandonadas, ou porque o pai deixou, porque a mãe deixou, porque veio da rua, ou porque sofre uma dor dessa natureza, aí cresce, se revolta, aí vai para caminhos distorcidos, e a graça do Senhor nosso Deus é capaz de fazermos enxergar a vida de uma maneira melhor, e de sermos um sobrevivente dessas coisas, mas de maneira positiva,
positiva, de maneira a qual, aleluia, venhamos a viver para a glória de Deus e dizer, eu vim de uma vida dessa, mas eu não vivo na amargura, eu não sou amargurado com ninguém, eu não sou revoltado com ninguém, nem revoltada, porque o Senhor, Ele é a razão da minha existência e reconstruiu a minha vida, demoliu, jogou por terra os gigantes psicológicos que tinha dentro de mim, curou minhas feridas e hoje eu posso viver uma nova vida porque estou em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então aqui versículo 5 dizia o servo de Deus Judas, versículo 5. Mas quero lembrar-vos, como uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois porque não creram. E os anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou-se para eles a escuridão e em prisões eternas até o juízo do Senhor nosso Deus naquele grande dia. E assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas que, havendo se corrompido com aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. O que é que Judas está falando aqui? Ele está falando justamente desses que negaram o Senhor, que negaram, vamos dizer, o caminho do Senhor, a palavra do Senhor, a salvação no Senhor, murmuraram, blasfemaram, se levantaram contra o próprio Deus e que perderam a salvação. Aí Judas aqui lembra na história, a começar o povo que foi tirado do Egito, que o Senhor viu o sofrimento deles, tirou eles com braço forte, abriu o mar vermelho, fez tantos milagres por eles, mas era um povo que murmurava, era um povo que fez bezerro de ouro, era um povo que a maldade estava arraigada dentro deles, e o Senhor, a Bíblia diz aqui, Judas disse, destruiu eles, porque não creram. E quantos existem hoje, a incredulidade é grande. Eu não busco a presença de Deus, eu não vou à casa de Deus porque alguém lá me decepcionou, porque isso ou por aquilo. E eu quero dizer que a nossa fé não está ligada a seres humanos. O Senhor levanta líderes, levanta pessoas, levanta somente para ensinar o caminho da salvação, mostrar, mas não que a nossa fé deve estar fundamentada em ser humano, porque todos nós somos propensos ao erro. A Bíblia diz, o escritor de Hebreus disse, Hebreus 12, versículo 2, olhando firmemente para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ou seja, se eu me decepcionei, se caí, se teve algo que aconteceu com a minha vida, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou me atolar na depressão, na tristeza, dizer que não tem jeito, e os dias de vida se passando, ou eu vou crer que o Senhor é poderoso para me levantar, para me perdoar, para me dar uma nova vida, para assim eu ter a salvação, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor dá oportunidade para isso? Dá. E a oportunidade que o Senhor nos dá, ela é demonstrada em um ponto, fora outros, que um deles é o tempo. Aqui esse povo que Judas está falando, que foram os israelitas, que ainda não tinham se transformado em nação, assim vamos dizer oficialmente, porque eram escravos do Egito, mas quando o Senhor os libertou, quanto tempo o Senhor deu para esse povo? Embora rodearam ao redor da terra prometida, mas quanto tempo o Senhor deu a esse povo para que esse povo parasse de murmurar contra o Senhor, de se levantar contra o servo de Deus Moisés, de parar de se opor contra a lei do Senhor para se converterem. O Senhor deu a eles 40 anos. Muito tempo. Mas a Bíblia diz que tombaram todos no deserto, exceto Josué e Caleb, que tiveram, a Bíblia diz, um espírito diferente. E o espírito diferente com E minúsculo significa uma mentalidade diferente. Ou seja, o que o Senhor tinha feito, que eles tinham visto com os olhos,
Não, eles não, de maneira nenhuma, se deixaram contaminar com outros pensamentos, nem se esqueceram. Estava imbuído neles. Então eles sobreviveram. E Caleb, quando foi ter as terras que foi prometida pelo Senhor e que falou através de Moisés para ele, ele lutou com 80 anos. Aleluia, aguardou 45 anos o cumprimento da promessa. Obteve as terras, obteve, lutou. Mas quando disse, olha, você vai ter que lutar para ter as terras, ele disse, não se preocupe, ô Josué, eu vou lutar sim. A mesma disposição, a mesma fé, a mesma coragem que eu tive naquela época, tenho ainda hoje. O Senhor é a minha força. E ele lutou ali e ali obteve as terras, ou seja, a promessa. Mas foram poucos israelitas daquela época que receberam essas bênçãos, Josué e Caleb. Então aqui fala, não creram no Senhor. E lá em Hebreus 3 diz que provocaram o Senhor. O Senhor não deixou que as roupas se desgastassem, deu maná para eles, deu cordonizes, cuidou deles, mas o povo, o Senhor sempre falava que era inclinado para o mal. Aí ali tombaram e só entraram a geração deles. Depois, quando Judas fala aqui, versículo 6, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou a escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Ou seja, os anjos que não guardaram a posição que tinham como príncipes diante do Senhor e que abandonaram os seus territórios, que era a própria habitação lá com o Senhor, e assim, uma vez que se transformaram em demônios, porque ficaram do lado oposto do Senhor, sendo assim servos, lacaios de Satanás, então assim a Bíblia mostra que remissão para anjos decaídos não há, e que sim aguardam o juízo do Senhor naquele grande dia. Ou seja, nós seres humanos, pela misericórdia do Senhor, enquanto pode, quando temos vida, o Senhor dá oportunidade para nós de se levantar, de se reerguer, de ser uma pessoa cada vez melhor. Mas para os anjos que caíram, não. Que foram lançados, uma terça parte deles na terra, não há remissão para eles, não há oportunidade. Imagine se para nós fosse a mesma condição, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E aqui Judas expressa, versículo 7, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido com aqueles e ido após outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena de fogo. Aqui Judas fala de 3 situações que sofreram o juízo do Senhor por justamente não acatarem a oportunidade que o Senhor deu, não quiseram a comunhão com o Senhor nem a salvação. O povo de Israel que foi liberto do Egito, aos próprios anjos que conviviam próximo com o Senhor, e aqui o Senhor lembra a cidade de Sodoma e Gomorra, que a Bíblia diz lá em Gênesis que o mal é como se chegasse a extrapolar, vamos dizer assim, podemos falar assim, do Senhor suportar aquilo, e ele resolveu consumir essas cidades com fogo. Aí alguém pode perguntar, será que Sodoma e Gomorra tiveram alguma oportunidade para poderem se redimir? Certamente, porque o Senhor não é injusto. Mas aí, como também o povo lá no tempo de Noé não quiseram, e o povo lá no meio de Noé, a Bíblia diz que ele foi pregoeiro da justiça, ou seja, falou que viria um dilúvio, que o Senhor estava mandando ele construir aquela arca, mas o povo zombava e escarnecia, e no que zombava e escarnecia, então a Bíblia diz que só se salvou Noé e mais 7 pessoas com ele, 8, que era a família, os filhos, as noras e a esposa. Louvado seja o nome do Senhor. Agora aqui, louvado seja o nome do Senhor. A perca da salvação é uma coisa terrível. A Bíblia diz que é salvo aquele que perseverar até o fim. Foi terrível para o povo do Egito, foi terrível de forma irreversível para os anjos
que são demônios decaídos, lacaios de Satanás, e também para Sodoma e Gomorra. Então foi irreversível para eles. Agora, quero falar aqui, aí a Bíblia fala aqui, versículo 8. E contudo estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Ou seja, ainda hoje, sempre existe pessoas que se opõem ao Senhor, sempre existe pessoas que se opõem contra a obra de Deus, contra os princípios do Senhor, sempre se opõem, sempre existe. Então, que o Senhor venha ter misericórdia de nós e orar por essas pessoas, porque a oportunidade está sendo dada a eles, como também dada a nós, está sendo dada a todos os vivos. Que o Senhor ajude. Agora vamos para a terceira verdade. A terceira verdade que todos deveriam saber é que existe a forma certa de lidar com as coisas espirituais e a forma certa de trilhar o caminho da salvação. Olha o que Judas diz aqui, versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, ele não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Ou seja, estava aqui o arcanjo Miguel e Satanás, os dois disputando pelo corpo de Moisés. É o que diz aqui, Judas fala. E aqui a Bíblia diz que mesmo o arcanjo Miguel, e sabemos que é poderoso como os querubins, como os anjos do Senhor. Se a Bíblia diz que um anjo matou 185 mil, lá em Senaqueribe, imagina um arcanjo e um querubim. Satanás é um querubim ungido. E imagina o arcanjo, também não teria poder? Sim. Mas a Bíblia mostra aqui que ele não se atreveu a pronunciar juízo inflamatório, maldição, xingar o adversário. Não, mas ele disse que o Senhor te repreenda. Ou seja, já vi louvores, corinhos, tanta coisa, vamos dizer, banalizando a criatura Satanás, mas na verdade é um grande perigo. Não devemos colocá-lo num ponto, a ponto de criarmos um terror e achar que ele é tão poderoso quanto o Senhor e que os dois estão no pé de igualdade. Não, os dois não estão no pé de igualdade. Porque é a mesma coisa de um professor e um aluno. Um professor e um aluno, o aluno, ele não é de igualdade ao professor. E a patente de criador e criatura, muito menos, porque criatura é criatura. Por que é criatura? Porque foi criado, Satanás criou. E porque o Senhor é a patente de criador e único? Porque a Bíblia não fala de maneira nenhuma o meio que ele veio à existência. Ele já existe por si, porque ele é eterno e criou todas as coisas. Então, aqui mostra que o arcanjo não quis proferir juízo inflamatório contra Satanás, mas disse que o Senhor te repreenda. E devemos entender que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, contra potestades, contra as hostes celestiais da maldade. E nos ensina a palavra de Deus, sujeitai-vos, pois, ao Senhor nosso Deus, resisti ao diabo, mas essa resistência não é xingando, não é menosprezando os seus ardis, porque está escrito, e ele fugirá de vós, ou seja, do nosso caminho, ali se estiver tentando. Então, é o Senhor que repreende. E se dizemos está repreendido em nome do Senhor Jesus, é em nome do Senhor Jesus, é pelo sangue do Senhor Jesus, pelo nome do Senhor.
e não xingar ou fazer pouco. Isso é um perigo muito grande. Porque o inimigo, ele sabe, ele não conhece as coisas de Deus. Sabe a Bíblia inteira, mas não compreende na profundidade as coisas do Senhor nosso Deus. Não sabe o dia nem a volta do Senhor Jesus. Ele não sabe. Não é onipotente. Não é. Não é onisciente nem onipresente. Não sabe o que pensamos. Mas ele sabe muito bem deduzir. Porque é muito inteligente. Então, é uma criatura que não pode ser tratada de toda forma. Não é digna de adoração, nem foi criado para ser adorado. Ele foi criado para adorar o Criador. Ele foi criado para a glória de Deus. Se transformou em Satanás porque quis. Então vejam bem que a forma certa de lidar com as coisas espirituais, podemos repreender opressões, demônios, esteja repreendido, mas em tudo em nome do Senhor Jesus. Não podemos esquecer. E não tomar uma atitude de escárnio ou de zombaria, não. Porque o inimigo, ele pode uma hora forjar uma brecha e ali entrar e, como diz, detonar a vida de uma pessoa. Porque sabemos que a Bíblia diz, vigiai e orai. Porque o diabo anda em derredor. Ou seja, porque ao nosso redor está o Senhor nosso Deus, os anjos, o Espírito Santo, mas ao derredor Satanás, e a Bíblia diz, procurando uma brecha para entrar, para devorar, para matar, roubar e destruir, que as 3 tarefas dele ele tem, mata, rouba e destrói. Então não podemos ignorar os ardis, temos que ter cautela, cuidado, pedir a proteção do Senhor. O Senhor é maior, transcendente, ninguém se iguala a ele, nem o inferno inteiro, nem todos os demônios, nem Satanás. Jamais se lutasse contra o Senhor venceria, nunca, porque o Senhor é criador e todos são criatura. Agora nós, criatura, humanos, mesmo tendo a palavra do Senhor nosso Deus, mesmo tendo o amor do Senhor por nós, mesmo tendo à nossa disposição o Espírito Santo do Senhor, os anjos que o Senhor dá ordem a eles ao nosso respeito, mas ainda assim, sobre Satanás, é necessário termos muito cuidado e pedir ao Senhor que nos livre do mal, igual na oração do Pai Nosso, quando o Senhor Jesus ensina e diz assim, e nos livre do mal, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino e a glória e o poder para todos sempre. Então, o Senhor é que há de lidar com cada criatura que ele fez, inclusive Satanás. Versículo 10 diz assim, estes, porém, dizem, mal do que não sabem. Aí aqui é Judas se referindo a humanos que se levantam contra o Senhor, que se levantam contra a obra de Deus, que se opõem contra a palavra do Senhor. Eles dizem mal do que não sabem. Ou seja, não entende, não sabe. E naquilo que naturalmente conhecem, ou seja, tem uma lógica, mas nem toda lógica ela é correta, ela é real. Existe lógica distorcida, até porque os pensamentos do Senhor estão acima dos nossos pensamentos. Está escrito. Mas segundo o que pensam, o que acham, o que naturalmente conhecem, é o que está escrito aqui, na limitação humana, como animais irracionais e se corrompem. Ou seja, como é que o Senhor, ele caracteriza vamos dizer, a inteligência humana, assim, que não respeita ele, que a pessoa se gaba, se vangloria de, vamos dizer, de saber filosofia, de saber saber cientificamente, tantas coisas, mas emancipando o Criador, bem claro, emancipando o Criador. Aí o Senhor chama essa inteligência de quê? De terrena, de animal e diabólica. Porque Satanás influencia. Quando o Senhor Jesus Cristo foi tentado
por Satanás através da boca de Pedro, que em um momento Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E depois disse, não, mestre, isso não vai acontecer contigo, o Senhor morrer por eles, não, isso não. E o Senhor disse, aparta-te, Satanás, saia daqui, porque você não conhece as coisas de Deus, e sim a dos homens. Então, tudo que falamos pela palavra é oriundo do Espírito Santo do Senhor, que nos ajuda. Mas Satanás, mesmo sendo criatura inteligente, astuto, sagaz, mas não conhece na profundidade a palavra do Senhor em discernir, porque somente é o Espírito Santo que faz isso na nossa vida. Aí Judas continua dizendo, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados a engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Aí novamente Judas lembra de 3 momentos históricos na vida do seu povo e que teve 3 pessoas que destacaram-se, mas negativamente. Um foi Caim. Por quê? Porque Caim, o próprio Deus, ele teve a oportunidade de ouvir um conselho do próprio Deus falando com ele. E dizendo assim, na hora que ele ofereceu a oferta dele, a Bíblia diz que o Senhor disse a Caim, por que é que deixa cair o teu semblante? Se você não fizer o bem, você não vai ser aceito. Mas se você não fizer o bem, o pecado jaz à porta, ou seja, bem pertinho de você. E você, tudo que viver, vai se deixar ser dominado e vai dominar pelo pecado. E ele não ouviu o conselho do Senhor, ele consumiu aquilo, ele consumou, melhor dizendo, aquilo que estava dentro dele, que era matar o irmão de inveja que tinha, porque a oferta do irmão foi aceita e a dele não foi. Então Caim, aqui está escrito, que foi levado pelo mal que tentava ele. Balaão, que teve a oportunidade de profetizar em nome do Senhor falar com ele, mas na verdade ele lá na frente continuou a querer ser agoreiro e ganhou o prêmio da injustiça, e ali, como diz, não quis seguir para toda a vida o legado que teve oportunidade. E também Corá, que foi um dos que se levantaram contra Moisés, Corá, Datã e Abiú, que se levantaram contra Moisés, porque achavam que Moisés liderava o povo pela vontade dele, e a Bíblia diz que foram todos 3 engolidos à terra. A terra abriu-se, fendeu, engoliu eles e fechou-se. Então aqui, Judas está lembrando daqueles que se levantam contra o Senhor, contra aqueles que seguem sua fé, vamos dizer assim, verdadeiramente, daqueles que clamam verdadeiramente. A Bíblia diz que somos menina dos olhos do Senhor. E assim o Senhor vê as coisas e sabe julgar e sabe o que está na mentalidade de cada um. Versículo 12, Judas diz, estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmos sem temor, são nuvens sem água, levados pelos ventos para uma parte e outra parte, são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Aí aqui Judas está falando de quê? Dos tempos dele e que se estende a nós hoje, tempos contemporâneos. Pessoas que o quê? São diante do Senhor, que a Bíblia diz que a igreja apresentar-se diante do Senhor é sem mancha, sem mácula, sem ruga. Mas há alguns no meio do povo do Senhor, que Judas diz aqui, são como manchas, que estão entre vocês, que estão em festas de caridade, que se banqueteiam, que apacentam a si mesmos, ou seja, se constituem como, vamos dizer, como diz, como líderes, ou então que dizem que não precisam de congregação, nem de líder, nem de ninguém, apacenta-se a si mesmo, sem temor, ou seja, não tem temor ao Senhor, não tem temor
que o Senhor possa cobrar, não tem temor que o Senhor possa revidar essa situação. E aqui diz, são nuvens sem água. O que quer dizer nuvens sem água? Vazio. Vazios. E que aqui diz, levados de uma parte para outra. Ou seja, por qualquer vento de doutrina, por qualquer coisa, se agradar já está indo. Aí aqui diz, são árvores murchas, infrutíferas. O que é que o Senhor fez com a figueira que não deu fruto? Amaldiçoou e ela secou. Então o Senhor diz, através de Judas, árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes desarraigadas. Por que 2 vezes desarraigadas? Como o Senhor Jesus falou dos fariseus e saduceus, filhos do inferno, 2 vezes mais. Porque simplesmente sabe a verdade, mas vive conforme quer. Então é como se fosse 2 vezes duplamente culpado ou culpada quem age dessa forma, emancipando-se do Criador, escarnecendo dele e achando que não precisa, vamos dizer, de fazer o que o Senhor diz. E sabe o que é para fazer. Quando não se sabe, aí a Bíblia fala tempo de ignorância. Mas quando se sabe, é duplamente, 2 vezes culpado ou culpada. Versículo 13. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Por que são chamados de estrelas errantes? Porque poderia ser uma referência de verdadeiramente fazer rol do povo do Senhor nosso Deus. Às vezes são até líderes que verdadeiramente eram para ter um marco de uma pessoa que verdadeiramente se empenha pelas coisas do Senhor, que se esforça pelas almas, que se esforça em ensinar a verdade, mas que a Bíblia fala, Judas chama de estrelas errantes. Igual Satanás, uma estrela errante. É assim. E que está reservada a negrura das trevas, ou seja, o inferno e depois lago de fogo. Aqui diz, e estes profetizou acerca também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Ou seja, o que faz parte das coisas espirituais e da salvação é nós trilharmos um caminho com o Senhor, em que se haja responsabilidade, coerência, em que se haja, vamos dizer assim, assiduamente diante do Senhor, não levianamente, que estejamos conscientes do que agrada ao Senhor, do que não agrada, observar a sua palavra para saber o que ele pede, o que ele não pede, aqui e estar consciente de que a volta do Senhor Jesus Cristo é eminente, porque é um ato soberano dele que ninguém pode mudar, que ele fará quando bem entender, que está próximo de fazer e que foi falado, diz aqui, desde Enoque, eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre todos os ímpios por causa de suas obras de impiedade, que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele, contra o Senhor. Tem gente que xinga o Senhor, xinga. Pode até ser perdoado, pode. Mas não devemos esquecer que o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão. E o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Vou dar um exemplo bem simples aqui e bem preciso. Quando o Senhor Jesus Cristo, que andava com o Espírito Santo na terra, que operava milagres e maravilhas, e que foi ressuscitado também com o Espírito Santo, pelo Espírito Santo, a Bíblia diz, e ali olharam para ele e chamaram de Beuzebu. Então ali, automaticamente, eles blasfemaram do Espírito Santo, a começar dali. E aí, o que é que fazem? Proferiram palavras duras contra o Senhor, que não foi só chamado de Beuzebu, mas muitas outras coisas.
e ali blasfemaram contra o Espírito Santo com toda certeza. Então, a vida cristã, ela deve ser, vamos dizer, exercida por nós com muito cuidado, com muito amor e com muito zelo. Aí aqui Judas continua dizendo, versículo 16, são murmuradores, queixosos da sorte, andando segundo suas concupiscências, cuja boca diz coisas arrogantes, admirando as pessoas por causa de interesse. Tem pessoas assim em nosso meio? Tem. Que são, vamos dizer, interesseiras? O Senhor Jesus falou dos mercenários? Falou. E tem muitos por aí? Tem. Mas são todos? Não. E a minha fé deve se decair por causa disso? Não. Porque o Senhor Jesus não é mercenário. E a minha fé está nele. Agora é necessário congregar? É necessário estar num templo físico? Hebreus 10, 25 fala sobre isso. É necessário. Porque ninguém pode apacentar-se a si mesmo e agradar ao Senhor. E mais porque vai se aproximando aquele grande dia. Está escrito. E aqui diz, então esses são queixosos, murmuradores, andam segundo suas concupiscências. É por isso que depois vemos escândalos, tantas coisas, e que o Senhor nos livre do mal, mas a Bíblia diz, Mateus diz que era mister, ou seja, necessário que os escândalos acontecessem para os que são do Senhor verdadeiramente se despertar. Não é para ofuscar ou acabar de matar a fé, porque eu já disse que a fé não está fundamentada em criatura nenhuma, está fundamentada no Criador, e qualquer um está sujeito a erros. Então, aqui diz que admiram outros por causa de interesse. Sabemos disso. Mas são todos? Não. Aí aqui diz, mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores, andariam segundo suas ímpias concupiscências, que causam divisões sensuais e que não têm o Espírito. E vemos isso no meio do povo do Senhor, vemos. Divisões, sim. Existiu na época dos apóstolos, existiu. Quando um dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de não sei de quem. E Paulo disse, que é isso? Parem com isso. Um plantou, o outro regou, aí o Senhor dá o crescimento. Ou seja, a obra, a igreja, o povo não pertence a homens, é ao Senhor. É Ele que é o fundamento principal. E cada ato e cada um que tem responsabilidade, todos nós vamos prestar conta com Ele, a salvação individual. E se causamos divisão no meio do povo, estamos desagradando ao Senhor. E muitos que procuram a sensualidade estão desagradando ao Senhor, está escrito. E não tem o Espírito, que é de E maiúsculo, o Espírito Santo. Não tem. Então Judas disse isso. Então nós temos que nos lembrar, como diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, fala o seguinte, louvado seja o nome do Senhor, fala vários conselhos para a nossa vida cristã. Versículo 19, não extingais o Espírito, ou seja, não elimine ele da sua vida. Eu estou indo à igreja, eu leio a palavra, até oro, mas por que eu não vejo evidência? Porque tem pessoas que às vezes estão na casa do Senhor, mas não notam que o Espírito Santo já saiu da vida delas há muito tempo, como Sansão. Porque foi dar lugar ao pecado. Não despreze as profecias, nem os profetas também não. Mas alguém profetizou algo e não se cumpriu. Não é a você que vai prestar conta, é ao Senhor. Examinai tudo, está escrito aqui, retende o bem. Examine as coisas e retenha o que é bom. Abstende-vos de toda aparência do mal, ou seja, se afaste de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo.
espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, também o fará. Irmãos, orei por nós, orai uns pelos outros. Então faz parte? Então sensualidade envolve o que? O corpo. Envolve as conversas insinuosas, pornográficas, indevidas. Se afaste da sua vida. Busque a santificação, que é em corpo, alma e espírito. Meu coração é do Senhor Jesus, sempre falo. E o corpo está também glorificando a Deus ou está entregue à sensualidade? Aqui está escrito: a minha alma é do Senhor. É claro que é, ele diz, todas as almas são minhas, mas a minha vida reflete que eu tenho comunhão com Deus, que Ele está na minha vida, que o Espírito Santo está operando. Isso é o que eu devo observar com muito cuidado. E aqui o último ponto que eu quero falar, a quarta e última verdade, é que quem busca pelo Senhor Jesus, que entra no caminho, na porta estreita, no trilhar do caminho da fé para a salvação, então requer, de responsabilidade nossa, o que vai ser dito aqui, que foi dito por Judas, e é da nossa incumbência fazer. Quando ele diz aqui o versículo 20, mas nós, amados, que estamos no caminho, que estamos nos esforçando, que a nossa fé é sincera, ou que eu quero que minha fé seja sincera a partir de agora, mas nós precisamos edificarmos a nós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Ou seja, edificando quer dizer se estabelecendo, construindo. E lembram do que o Senhor Jesus disse? O que edifica a casa sobre a rocha e sobre a areia? O que edifica sobre a areia é que busca atalhos, é que busca a maneira que quer, é que busca de uma forma mais light e vem o vento e derruba tudo. E o que edifica sobre a rocha não é do dia para a noite, é às vezes uma pedra aqui e uma amanhã no sentido de construção. É devagar, é paulatinamente, mas é sólido. Quando nós construímos a nossa vida tendo como um princípio, fundamento principal, o Senhor Jesus Cristo. Que em tudo ele seja glorificado. A Bíblia diz, seja em palavras, seja em ações, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Então, sendo edificados a nós mesmos, a nossa fé, fortalecido, nossa comunhão, nossa vida com Deus, sobre a santíssima fé e orando no Espírito Santo. Ou seja, pedindo o Espírito Santo para habitar em nossa vida, para estar, e uma vez estando, preservando ele na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Conservai a vós mesmos na caridade do Senhor nosso Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, aqui fala, está no caminho do Senhor, procure se conservar diante do Senhor. Guarde o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Louvado seja o nome do Senhor. Se preservar na caridade, ou seja, no amor, que é vindo do Espírito Santo, que preenche a nossa vida, que nos dá a capacidade para perdoar, para recebermos o perdão do Senhor, que nos dá a capacidade de fazer o bem ao próximo, não olhando o mérito se merece ou se deixou de merecer, mas sim porque é a vontade do Senhor nosso Deus. Porque se o Senhor nosso Deus fosse dar a vida dele observando pelo mérito de merecer ou não, ninguém mereceria. Mas ele fez por amor. Então, tudo que fizermos pela fé, com amor, esperando a misericórdia do Senhor sempre, que é o cuidado dele, o perdão dele, o zelo dele, até a vinda dele.
Glória ao nome do Senhor. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, ou seja, os que estão fora do caminho do Senhor, os que estão, vamos dizer, entregues ao mundo, ao inimigo. Vamos nos apiedar, ou seja, ter aquele sentimento de compaixão, orando ao favor para que o Senhor, nosso Deus, o Deus vivo, liberte, transforme, abençoe. Porque poderia ser nós no lugar daqueles que estão lá. Então, porventura, alguém que está no mal ou atolado no mal, não desejaria receber um bem? Então, se nós queremos para nós, não podemos dar a outros o que não queremos para nós. E não podemos dar aos outros se não temos. Temos que buscar para nós e pelos outros do Senhor. Porque ninguém tem nada de si mesmo. É do Senhor. Aqui diz, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia, com temor, aborrecendo até a roupa manchada de sangue. Ou seja, as obras de muitos ao Senhor é considerado abomináveis. Os que servem ao inimigo, fazem pacto de sangue com o inimigo e tantas coisas mais. Mas o Senhor está dizendo, salvai, ou seja, evangelizai, mostrai o caminho da salvação, ora, intercede, ganhe esta alma para o reino do Senhor nosso Deus, para a glória do Pai, assim para ser arrebatado do fogo do inferno. Aqui diz mais, louvado seja o nome do Senhor. O versículo 24, assim está escrito, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-se irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ou seja, nós no caminho da fé enfrentamos problemas, tribulações, temos que manter a fé, a comunhão com o Senhor, crescendo na graça e no conhecimento, buscando o bem do Senhor, o perdão do Senhor, a limpeza nos nossos sentimentos, emoções, mudança para melhor e também crendo que o Senhor é poderoso para nos guardar de tropeçar, para nos livrar do mal, para que nos apresentemos com alegria perante o Senhor naquele dia. Glória ao nome do Senhor. E no final, versículo 25, ao único Deus, Salvador nosso, aleluia, por Jesus Cristo nosso Senhor, a Ele seja toda a glória, majestade, domínio, poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Ou seja, louvado seja o nome do Senhor para encerrar toda a honra e glória em tudo que se existe. É tributado ao Senhor, para a glória do Senhor. E a vinda dele está próxima. E um grande sinal que ele deixará nesse dia que ele vier, e que não haverá resquício de dúvida no coração de ninguém, é quando ele diz que virá sobre as nuvens, todo olho verá, e assim todos o ouvirão, todos verão, haverá grande alarido de trombeta dos anjos, e aí todo olho na face da terra irá ver, e todos lamentarão. Então todos terão a oportunidade de ver, os que estiverem em vida, e assim ninguém terá dúvida. Então, busquemos a presença do Senhor, enquanto podemos achar. Invocai a Ele, enquanto Ele está perto. Senhor, nosso Deus e Pai, por esta maravilhosa palavra eu te sou grata. Meu Deus, muito obrigada por me sustentar até aqui e falar a tua palavra. Ó meu Deus eterno, é aprendizado para mim e para ajudar meus irmãos e irmãs em Cristo a se fortalecerem na fé. Senhor Jesus, desejo genuinamente o bem para toda a alma vivente. Meu Deus, que aonde a tua palavra chegar, que o Senhor venha abençoar poderosamente cada pessoa. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus.